Paz do Pai e do Messias Emanuel a todos, irmãos e irmãs. Eu vou ler, irmãos, o Apocalipse 9, a partir do versículo 3. Depois que eu ler, eu explico, irmãos. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo do Pai sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Irmãos, eu vou ler só até aqui. Eu quis fazer esse vídeo hoje para explicar para vocês, porque muitas pessoas estão procurando e não estão encontrando a verdade. E é como eu falei para vocês, de graça se recebe, de graça se passa. Então eu quis fazer esse vídeo, irmãos, porque esse é o proceder dos gafanhotos, que foram designados para nos proteger. Como eu falei para vocês também no vídeo anterior, os 4 ventos eles irão soltar, né? Os 4 anjos que estão aí desde o princípio, segurando os anjos caídos, né? Só que, irmãos, tem gente que tá achando que os gafanhotos, eles são demônios. Não, eles foram criados por nosso Pai e designados para isso, que vai ocorrer quando a besta sentar no trono, irmãos. Porque para ela sentar, irmãos, os 4 ventos irão soltar. E aí o cavaleiro branco que está descrito, que vai sair para vencendo e para vencer, que é Azazel, vai reinar. Vai enganar as pessoas, né? Aqueles que não estão entendendo a verdade que nós estamos falando, que é o nome Jesus Cristo Filho Dei, Jesus Cristo, o nome da besta, adorado e aceito por todos. Irmãos, o proceder daqueles que não têm o selo do Pai. A palavra iniquidade no dicionário significa injustiça, crueldade, maldade. Eu tô falando para vocês o seguinte, irmãos. Todos aqueles que amam e veem glória na morte, que acham bonito aquilo que Moisés fez, não estão entendendo o que a gente está explicando, irmãos. Porque não há glória na morte, seja o tempo que for, porque para poder justificar aquilo que Moisés fez, dizendo que foi o Pai, vocês estão negando o Messias, porque o Messias veio e revelou a obra do Pai. E o que o Messias fez? Ele curou, expulsou demônios, multiplicou, ele fez toda a vontade do Pai. Mas aonde vimos ele matando, roubando e destruindo? Está na hora de entender, irmãos. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele veio revelar o Pai para nós, aonde vimos ele fazendo sacrifícios? Aonde vimos ele montando templos? Aonde vimos ele pedindo dízimos? Pensem. Porque esse selo do Pai é o entendimento. E aquele que não tiver o entendimento vai ser atormentado pelos escorpiões. Lembrem, Mateus 25, virgens loucas, virgens prudentes. As prudentes têm o azeite. E vocês não estão sabendo reconhecer o azeite, irmãos, que está sendo repartido. Nós estamos aqui professando para vocês a verdade. Por isso que a gente abre a Bíblia, que eu já falei para vocês, que é um livro montado por homens. Foi traduzido, né, para que a gente entendesse ela. Tá aqui a minha, ela é bem velhinha, não tem mais nem capa. A gente compra ela não cai do céu, irmãos. O próprio Pai falou através do Filho que a valsa pena dos escribas já estava adulterando, mas o que nós estamos professando para vocês está aqui. Atos 7, Atos 17, Isaías 66, Mateus 23, João 10, Apocalipse 22, 15. Irmãos, o proceder daqueles que não irão entrar no reino, eu vou ler para vocês aqui. É simples de entender o que a gente está falando e de conseguir entender tudo aquilo que a gente vem tentando mostrar para vocês
dos maus frutos, aqueles que produziram os espinhos e os abrolhos, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Mateus 22:15. Ficarão de fora os cães, para identificar os cães, Isaías 56:9. Os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Irmãos, o que é praticar mentira? É eu chegar para vocês e dizer que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu faziam a vontade do Pai. Porque assim eu vou estar dizendo para vocês a mentira. Porque eles não serviram ao Pai. E assim eu faço vocês se tornarem cúmplices, desde do sangue do justo Abel, ao sangue dos profetas, ao sangue dos apóstolos, ao sangue de qualquer pessoa que seguiu a verdade e que perdeu a vida por isso. Porque o que nós estamos tentando mostrar para vocês é que vocês parem e pensem. Se está escrito que o Pai não habita em templos, porque fazem o contrário do que o Pai pediu, montando templos. E se vocês creem realmente que essa igreja, esse templo que vocês vão, é a casa, a habitação do Pai, leiam Mateus 23, que vocês vão entender o que a gente está falando. Mas se questionem. Fica aberto 24 horas, abriga os necessitados. Ou só está tirando proveito e construindo mais templos. E aí essas pessoas que estão lá dentro olham para aquelas que estão lá fora e acham que aquelas que estão lá fora são pecadoras. Está escrito, irmãos, em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não ser participante das suas pragas. E também diz que essa igreja, essa Babilônia, a mãe das meretrizes, deu seu vinho às pessoas. O ensinamento, a doutrina. E essa doutrina não é aquilo que agrada ao Pai, irmãos. Por isso que essas pessoas que não estão entendendo o que a gente está falando, que estão presas na gaiola, no aprisco, nos templos, adorando aos anjos caídos, que é a morada dos demônios, vão receber as pragas que está descrita no livro de Apocalipse. Aí dizem, não, mas o Pai mata. Irmãos, acordem. Quem matou, roubou e destruiu desde o princípio os anjos caídos. A primeira coisa que eles fizeram foi a Eva desobedecer ao Pai. E o que incorreu? Na morte, carne e sangue. E o que o Pai veio anunciar através do Filho? O reino, a salvação, a vida eterna. Irmãos, entendam. Tudo que foi feito no Velho Testamento, usem os mandamentos do Pai. Amor ao Pai e ao próximo. Quem ama não mata, rouba ou destrói. Porque a lei do Pai foi dada por Moisés, que ocultou numa arca. E lá está escrito, não matarás. Então por que Moisés matou? Então porque roubaram. Porque despojos de guerra é roubo. Porque mataram as pessoas que habitavam na terra prometida deles. Como eu vou prometer algo para alguém que já tem pessoas dentro e vou mandar que tu mate aquelas pessoas para te possuir esse lugar? Entendam. Não há glória na morte. O Pai não oferece as coisas do mundo. Lembrem, o Messias foi levado ao deserto pelo Espírito do Pai e foi tentado por Satanás, o diabo, o dragão. Leiam Apocalipse 12, leiam João 5:45. Descubram, há um só acusador, irmãos. E esse denuncia noite e dia para o Pai, porque ele mostra, tá vendo? Tu enviou teus profetas, tu enviou teu filho, e eles estão aqui me servindo e me adorando, fazendo aquilo que não te agrada. Isso, irmãos, é fazer denúncia ao Pai noite e dia mostrando, porque o nosso Pai está vendo tudo, irmãos. Por isso que eu digo, no dia do julgamento, não vai ter como negar, irmãos. Está escrito, ele enviou os profetas que foram mortos, ele enviou o filho que foi morto, mas que ressuscitou, ele enviou os apóstolos. Todos eles fizeram a vontade.
levando ao evangelho do reino da salvação, irmãos. E é isso que nós estamos vindo aqui fazer. Acordem. Referente aos gafanhotos, eles não são demônios. Eles foram criados pelo nosso Pai para nos defender. Eles só vão picar aqueles que defendem a besta, que seguem a besta. Aqueles que têm o nome no entendimento e que vão aceitar a marca dela. Está escrito, não poderão comprar ou vender. Acordem. Porque o Messias só irá voltar nos 1335 dias. Está escrito, irmãos, leiam. Leiam Daniel 12. Leiam Mateus 24. Como será a vinda do Messias? Eu já fiz vídeos também referentes explicando para vocês. Porque o nosso Pai não virá como ladrão para aqueles que buscam a verdade, mas sim para aqueles que estão dormindo, para aqueles que não entenderam ainda. Porque Ele está chamando ao lugar preparado. Apocalipse 12, Isaías 35. Despertem enquanto é tempo. Nós estamos chamando, está próximo. Breve, nós não teremos mais como falar com vocês. Então, não julguem pela aparência, e sim pelo que a gente está falando. Leiam o que está escrito, para vocês verem se estamos mentindo, porque não ganhamos nada mentindo para vocês. Se mentirmos, está escrito ali, como eu li para vocês em Apocalipse 12. Em Apocalipse 22, versículo 15, mentiroso não entra no reino. E o que é mentir? É fazer aquilo que não agrada ao Pai. Dizendo para vocês que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu serviram ao Pai. Não esqueçam. Quem matou, roubou e destruiu não procede do Pai, não entrará no reino. Agora, aqueles que fizeram a vontade do Pai, vieram do reino, é maior. Lembrem, o Pai é maior, e todos aqueles que fizeram a vontade dele, revelando ele, foi pelo Espírito dele. E quando vocês negam aquilo que o Messias fez, seguindo aos mercenários que está em Isaías 56:9, vocês estão negando o Filho. E quem não tem o Pai, não tem o Filho. Se o Filho é o caminho, a verdade e a vida, é a porta estreita, e é Ele que conduz as pessoas à salvação, tem que buscar o que Ele fez. Tem que ler aquilo que foi deixado para nós, para entender, irmãos, qual é a vontade do Pai, que a gente ajude uns aos outros, que tenha amor uns aos outros, pois ninguém é maior que ninguém, pois todos somos irmãos, todos somos iguais. Um forte abraço a todos, meus irmãos, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Reflitam, leiam, busquem a verdade enquanto é tempo, porque está próximo, está às portas de Azazel sentar no trono e a tribulação começar. Breve os 4 anjos irão soltar os 4 ventos. E não esqueçam, o Messias volta nos 1335 dias para buscar os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Estaremos na tribulação, mas estaremos no lugar preparado do Pai, pois não haverá arrebatamento. E aqueles que duvidam do que eu estou falando, procurem e deixem a passagem aqui do arrebatamento antes da tribulação, porque aí vocês vão entender o que eu estou falando. Um forte abraço a todos, meus irmãos. Paz do Pai e do Messias Emanuel. Isaías 7,14, Mateus 1,23. Ele veio em nome do Pai. Paz, irmãos.